Questão da prova da SpaceX 2009, uma questão que vai falar de ligações, estruturas de Lewis, geometria molecular, polaridade de ligações, polaridade de moléculas, ligações intermoleculares. Então vamos dar uma lida. O disulfeto de carbono, CS2, é um líquido incolor, volátil, que pode ser produzido em erupções vulcânicas. Sobre essa substância, considere as seguintes afirmações. 1. A geometria da molécula do disulfeto de carbono é igual à geometria da molécula de água. Então, para resumir, nós temos aí 3 afirmações. Nós vamos verificar se cada uma delas são verdadeiras ou falsas. Ele dá os números atômicos do carbono, que é 6, do hidrogênio 1, do oxigênio 8, do enxofre 16, e pede para a gente marcar a alternativa que só contenha as afirmações ou a afirmação correta. Então vamos lá. O primeiro item, analisar agora cada um dos 3 itens com muita calma. Ele diz que a geometria da molécula do CS2 é igual à geometria da água. Ora, meus amigos, todos nós sabemos da geometria da água, né? A água, ela tem uma geometria angular. Por quê? Porque ela tem 2 pares de elétrons livres no oxigênio. Vou colocar aqui esses pares bem destacados, para até fazer uma diferença entre arranjo molecular e geometria molecular. O arranjo molecular, também chamado de arranjo de elétrons, o arranjo de elétrons da água, pessoal, é tetraédrico. Por que, Alexandre? Explique aí por que o arranjo de elétrons da água é tetraédrico. Porque no arranjo de elétrons, você conta os pares de elétrons ligantes e os pares de elétrons livres, ou não ligantes. Nós temos aqui 4 pares de elétrons ao redor do átomo central. 2 pares de elétrons livres e 2 pares de elétrons ligantes, ou 2 pares de elétrons participando das ligações. Ok, então por isso que o arranjo de elétrons é tetraédrico. Mas a geometria molecular, que é o que mais interessa, a geometria molecular da água não é tetraédrica, porque você só olha agora para os pares que estão participando de ligação. A água, ela é angular. Ok? Então, a água tem geometria molecular angular. Será que o CS2 também é angular? Interessante que o CS2 me faz lembrar do CO2. Porque, inclusive, o enxofre e o oxigênio são da mesma família, família 16, a antiga família 6A da tabela periódica. Oxigênio, enxofre, celúrio, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, ok? Então, nós temos aí, o CO2 é muito clássico, né? A estrutura de Lewis do CO2 é muito conhecida. Colocando aí a estrutura de Lewis com todos os elétrons para mostrar o octeto, né? Para o oxigênio da esquerda, 2, 4, 6, 8. Para o da direita, 2, 4, 6, 8. Para o carbono, 8. O CO2, inclusive, ele tem uma geometria linear. Ele é linear, não existem elétrons livres no átomo central, pois o CS2 é muito semelhante. Esse disulfeto é muito semelhante ao CO2. 2, 4, 6, 8 para o enxofre, 2, 4, 6, 8 para o carbono. A geometria é linear. Tanto o arranjo de elétrons, né, como a geometria é linear. Então, essa molécula, ela é linear, ela não tem a mesma geometria molecular da água, que é angular. Então, o primeiro item está falso, ok? Segundo item. Vamos analisar o segundo item. Segundo item, o disulfeto de carbono é um líquido totalmente solúvel em água em condições ambiente. Pessoal, será que esse líquido é muito solúvel em água, totalmente solúvel em água? Primeiro, vale a pena lembrar o quê? Que o enxofre é mais eletronegativo do que o carbono. O enxofre, família 16, é mais eletronegativo do que o carbono, família 14, ou família 4A. Então, o enxofre é mais eletronegativo, fica parcialmente negativo, o carbono fica parcialmente positivo. A gente pode colocar um vetor apontando para o átomo mais eletronegativo, é uma das orientações possíveis para esse vetor. Como esses vetores têm a mesma intensidade em sentidos opostos,
o vetor momento dipolar resultante para o disulfeto de carbono é zero. Então, essa molécula ela tem ligações polares, ela tem ligações covalentes polares, mas é uma molécula apolar. É uma molécula apolar porque a soma dos vetores resulta em um vetor momento dipolar resultante igual a zero. Se essa molécula é apolar e a água é um solvente polar, por quê, pessoal? Porque o oxigênio é mais eletronegativo, o hidrogênio menos eletronegativo. Colocando um vetor apontando para o oxigênio, nós temos um vetor momento dipolar resultante diferente de zero. Então, a água ela tem ligações covalentes polares e é uma molécula polar. Se a água fosse linear, ela seria polar, porque os vetores se anulariam. Mas ela é angular, tem um resultante para cima. Então, a água é uma molécula polar. Pessoal, existe uma regra bem genérica na química, mas que pode ser usada aqui: semelhante dissolve semelhante. Solutos polares tendem a se dissolver em solventes polares. Solutos apolares tendem a se dissolver em solventes também apolares. Semelhante dissolve semelhante. Já, se você pega um soluto apolar e um solvente polar ou vice-versa, a solubilidade geralmente são líquidos immiscíveis. Por exemplo, a gasolina é apolar, a água é polar. Gasolina e água são immiscíveis. O óleo é apolar, a água é polar. O óleo e a água são immiscíveis. Já o etanol é um solvente que tem uma polaridade muito boa. E a água também é polar. Então, o etanol e a água são miscíveis. Immiscíveis, água e óleo, formam duas fases. Miscíveis, água e etanol, água e álcool, álcool comum, álcool etílico, formam uma única fase, formam uma solução, uma mistura homogênea. Até porque, quando são miscíveis, é porque se forma uma ligação intermolecular. Geralmente, uma ligação intermolecular bastante intensa, como no caso do álcool e da água, a ligação intermolecular é principalmente do tipo ponto de hidrogênio. Já o óleo e a gasolina, que são dois apolares, semelhante dissolve semelhante. O óleo e a gasolina são miscíveis. Os dois não se misturam em água, mas eles se misturam entre si. Eles formariam, como são apolares, uma ligação intermolecular do tipo dipolo induzido ou dipolo instantâneo, ou forças de dispersões de London. São sinônimos, são as moléculas, são as interações intermoleculares que são formadas a partir de moléculas apolares, ok? Então, se o CS2 é um líquido apolar e a água é um líquido polar, eles são o quê, pessoal? Immiscíveis. Portanto, o item 2 é falso. Água e CS2 são líquidos immiscíveis, ok? Então, o item 1 e o item 2 são falsos. Vamos agora para o item 3. Item 3. As interações entre as moléculas do disulfeto de carbono são do tipo dipolo induzido. Ora, pessoal, o disulfeto de carbono, como a gente já viu, é uma molécula predominantemente apolar. Se é uma molécula apolar, a interação característica de moléculas apolares é exatamente dipolo induzido, ou dipolo instantâneo, ou dispersões, forças de dispersões ou dispersões de London. São diversos sinônimos para essa interação de ligações que existem entre moléculas apolares. Então, o item 3 é um item verdadeiro, ó, dipolo induzido, dipolo induzido. O único item correto, e aí a gente marca o item A, que diz que apenas o item 1 é correto. Então, de ligações intermoleculares, nós temos 4 ligações intermoleculares mais importantes, mais comuns, da mais forte para a mais fraca. A mais forte é a íon dipolo, que é a que é formada entre um cátion ou um ânion e uma molécula polar. É o que acontece quando o sal de cozinha se dissolve na água. Entre o cátion Na+, e a água, entre o ânion Cl- e a água, é uma ligação chamada de íon dipolo. Íon e o dipolo, já que a água é uma molécula que tem dipolos
positivo, negativo, positivo, negativo. Parcialmente positivo, parcialmente negativo. Íon dipolo. Depois vem ponte de hidrogênio, que é a ligação que se forma entre moléculas polares que tem a H-FON, que é o hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio e nitrogênio. Ela é mais fraca do que a íon dipolo. Depois, a terceira ligação intermolecular é a dipolo-dipolo, também chamado de dipolo permanente, que é a ligação entre moléculas polares que não têm H-FON, que não tem o hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Ok? Ela é mais fraca do que a ponte de hidrogênio, mas é uma interação intermolecular bastante forte também. E como regra, de uma maneira geral, a gente está falando em aspectos gerais, a ligação intermolecular mais fraca é a que existe entre moléculas apolares, como moléculas de O2, por exemplo, gás oxigênio, gás nitrogênio. Entre moléculas apolares existem a dipolo induzido, dipolo instantâneo, dispersões de London, ok? Ou forças de dispersões, que são esses diversos nomes aí. E, portanto, o item 3 tratava das dispersões de London ou dipolo induzido para uma molécula apolar. Foi o item correto. A gente marcou o item A. Questão resolvida.